A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia e tem como principal missão desenvolver líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos dentro desse novo conceito de mundo e, com isso, consolidar uma nova postura ética e comportamental, capaz de aprimorar políticas públicas em prol do ser humano, através de ação, da diplomacia humanitária e de políticas governamentais, de formação e de compliance. Hoje, a Jetro International tem a honra e a grata satisfação de receber o senhor Marcelo Wojnowic. O senhor Marcelo Wojnowic é diplomata civil pela Jetro International, é palestrante motivacional. Ele também é empresário e gestor esportivo de atletas de futebol. Ele atua há mais de 12 anos, tanto no Brasil quanto na Europa. E hoje ele tratará do tema Mude o rumo da sua história. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante da noite, nós temos a honra de ter conosco nessa sala também o nosso CEO, Renato Freire, e eu gostaria de convidá-lo a fazer umas considerações iniciais e, logo após, introduzir o palestrante dessa noite. Senhor Renato, muito boa noite, seja bem-vindo, e em seu nome eu dou as boas-vindas a todos e a todas nesta sala. Voltou meu áudio? Sim. Ok. Então, cumprimentar a todos. Ao decorrer da sala, certamente teremos a entrada de pessoas de diversos países, mas boa noite para quem está aqui na Europa, bom dia para quem está no Japão e assim por diante. Eu queria, de antemão, agradecer ao Marcelo, que com o meu convite foi pronto a atender a trazer esse conteúdo para a gente, e agradecer imenso também a presença aqui na sala do Ivo Pego, que é um diretor nosso na área de expansão em Turim, onde o Marcelo também está, e certamente, Ivo, vai ser enorme esse trabalho aí, vocês estarem juntos aí em Turim. Eu sei que o Marcelo tem muito a agregar na estrutura da Jetro para os jetrianos ao redor do mundo, a partir das suas palestras, a partir dos seus conteúdos. Então, muito obrigado ao Ivo, que já tem trabalhado há muitos anos com a gente aí na sede, com diversos capelães da Jetro já na Itália. Muito obrigado, Ivo, pelo trabalho. Marcelo, muito, muito, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para trazer essa rica história para nós aqui. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a essa oportunidade, agradecer ao Dr. João Arlindo pelo início dessa palestra, com palavras sábias, ao Renato, CEO da Jetro, pelo convite que foi feito, o contato que nós tivemos essa semana. Para mim é uma honra poder transmitir para vocês aquilo que a vida me proporcionou e certamente vai alcançar muitas vidas ainda em todo o território nacional no Brasil, tanto na Europa, em todas as partes do mundo. É um prazer imenso poder compartilhar com vocês algo que para mim se tornou muito importante nesse tempo de vida que eu tenho. Eu tenho 43 anos, sou casado há 24 anos, tenho 2 filhos, um casal de filhos, sou avô de 3 netos, 2 netos e uma neta, as 3 bênçãos das nossas vidas. Só quem é avô sabe a grandeza que é
chegar a esse momento e poder viver também esse momento tão importante do ser humano. O que eu vou passar aqui para vocês hoje é parte daquilo que eu me empenho em passar nas palestras. Eu vou mostrar hoje parte da minha vida e dentro desse contexto eu tiro vários pontos importantes para a vida das pessoas. Vocês vão observar que ao longo dessa conversa vão ter assuntos e pontos importantes que levam à resiliência, à estrutura de uma família, o que é você projetar um objetivo e um sonho e fazer com que ele vire a realidade. Quantas barreiras se levantaram até hoje em toda essa minha história, que eu vejo que tem muito ainda para acontecer, mas que muitas pessoas, eu creio que se estivessem ao meu lado e tivesse visto tudo o que eu passei, certamente muitas pessoas teriam mudado a história da sua vida. Porque hoje é muito fácil as pessoas desistirem na primeira barreira que se levanta. Então, hoje eu vou tentar passar para vocês, no tempo que a mim foi determinado, um pouco daquilo que é importante para que o ser humano ele possa entender que dentro dele há uma capacidade gigantesca para alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Então, agora eu vou dar início e eu tenho certeza que a minha história, o que eu vou falar aqui nessa noite, vai ficar marcado em algum ponto da vida de vocês, do que já fez, do que já aconteceu, ou do que ainda virá, e vocês vão lembrar, poxa, aquele dia o Marcelo falou isso e é dessa forma que se faz. Eu não sou um doutor da vida, eu sou um ser humano como um outro qualquer. Então eu venho de uma família de classe média. Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai ele resolveu sair de casa pelo seu trabalho, pela sua vontade. Em 2014, eu vou falar um pouco do meu pai, depois eu volto na minha história. Meu pai é químico, ele é iugoslavo, fugido da Segunda Guerra Mundial com 7 anos. E nos anos de 2012 e 2013, ele foi considerado o melhor químico da América Latina. Então, o erro que ele cometeu lá atrás, eu também tive orgulho no futuro de ver que o meu pai se tornou o melhor químico da América Latina. Então, quando meu pai foi embora e eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe é uma pessoa espetacular, para mim, é a minha heroína. Ela não teve estudos, ela não tinha uma condição financeira para manter os quatro filhos, eu, o mais novo de todos. Então, com 7 anos, eu perdi a referência do que é o pai, do que é o homem, do que é a figura de um líder dentro de casa. Eu tinha minha mãe, que com muita maestria, com muita determinação, ela fez o que pôde e o que não pôde para dar o melhor para nós. Então, quando eu comecei a entender o vazio que era a falta do meu pai, isso com 10 para 11 anos, eu não tinha quem me orientasse do que eu deveria fazer ou não. Eu sabia que uma criança ela teria que estudar, ela teria que se formar, ela teria que trabalhar. E poucas vezes, até os 7 anos, que eu vi o meu pai sentar na mesa para jantar, para conversar com os filhos, com a esposa, aquilo foi uma cena muito pequena e muito rápida para que eu pudesse valorizar a figura de um homem de verdade. Então, aos 14 para 15 anos, eu comecei a buscar no mundo coisas que pudessem satisfazer o meu vazio. Então, foi o momento justamente que eu comecei a usar drogas. Então, as drogas, para mim, ela fazia parte de um momento de consciência, de relaxar, de ficar alegre.
Mas até então eu não sabia que aquilo tudo que eu fazia era por um momento passageiro. Então eu tinha amigos ao meu lado, mas esses amigos, eles viviam o que eu vivia, então também não tive essa referência da parte deles. Então foi um momento assim muito especial para a minha vida, porque eu aprendi que você não precisa de alguém ao seu lado 24 horas para te mostrar o que é certo e errado, se você vive um momento que te faz entender isso tudo. Porque hoje você pega uma pessoa que conta uma história, que escreve um livro, que faz palestra, seja o que for, eu tenho a certeza que 80%, 90% dessas pessoas, eles fazem aquilo que eles aprenderam numa escola, aprenderam vendo alguém, mas eu não, eu vivi tudo isso que eu vou contar para vocês. Então, com 15 para 16 anos, eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava não para buscar o meu futuro, eu trabalhava justamente para sustentar o vício da droga. E aquilo fazia parte da minha rotina. Até que um dia à noite, eu tomei um banho, me arrumei, sentei na mesa para jantar com a minha mãe e os meus irmãos, estava pronto para sair, já estava tudo organizado, para que eu pudesse encontrar aqueles meus amigos. E quando eu terminei de jantar, que eu estava indo para a rua, a minha mãe me para na porta, e até então eu nunca tinha visto a minha mãe com tanta autoridade na sua palavra, tanta autoridade no seu olhar. Ela disse: hoje você não vai para a rua, Marcelo. Falei: mãe, eu vou para a rua, eu tenho que ir para a rua. Então, aquilo ali para mim, o não dela, foi muito dolorido. Por quê? Porque eu queria ir para a rua, eu queria usar droga, eu queria passar aquele momento com os meus amigos. Só que, quando a minha mãe me convenceu de ficar em casa, passando-se 1 ou 2 horas, eu me lembro como se fosse agora, ela entra no meu quarto e diz: filho, eu te amo. Eu falei: mãe, eu também te amo. E eu achei que ela ia voltar atrás e ia falar: vai para a rua, filho. Só que naquele momento ela estava trazendo uma notícia. Ela disse: meu filho, acabei de receber uma informação, uma notícia, e que os seus 5 amigos que você ia encontrar acabaram de ser assassinados. Eles estavam sentados na mesa de um bar, passou um carro com 4 elementos, 2 deles desceram e matou 5. E muito tempo depois, eu fui descobrir que um desses meus amigos estavam devendo a essas pessoas. Então, ele pagou a dívida com a vida dele e com a vida daqueles que estavam ao lado dele. Então, aquilo ali para mim foi algo assim fundamental para que eu pudesse mudar todo o rumo da minha vida e da minha história. Então, quando passa-se esse episódio, eu encontro a minha esposa hoje, que até aquele momento era minha namorada, e ela com uma situação melhor do que a minha, uma família melhor do que a minha estruturada, ela começou a mostrar o que era a vida de verdade. Então, ela foi o pilar da minha mudança. E a partir daquele momento, a gente se envolveu de tal forma, de tanta assim, união, que nós resolvemos nos casar, e eu tinha 20 anos. Então, quando nós nos casamos, com 21 anos nasceu o meu primeiro filho, e com 23 nasceu a minha filha. E eu queria dar para eles aquilo que eu não tive, que era a figura de um pai, a figura de um herói dentro de casa. Uma pessoa que pudesse dar para eles um rumo na vida daquilo que eu não tinha até então. Então, quando a minha filha nasceu, com 4 dias, nós descobrimos que ela teve coqueluche crônica e ela falecia nos nossos braços. Então, aquilo ali para nós foi uma dor muito grande, porque a gente tinha uma família construída e, ao mesmo tempo, que poderia ser destruída a qualquer momento por uma enfermidade. Mas aquilo que o médico fala não é o final quando Deus está agindo. Então, eu me lembro que eu entrei numa igreja com a minha esposa e os meus filhos, e Deus falou claramente, falou: essa enfermidade não é para a morte, ela vai viver. E aquilo para nós foi algo fundamental para que a gente tivesse uma esperança e fé no coração que ela seria curada.
E para vocês entenderem como é que foi a situação, nós buscamos médicos, remédios, tudo, todos os recursos que podia na época, para que ela pudesse ser curada. Até o momento em que a gente foi viajar para o interior, na casa da avó da minha esposa, e a gente sentado na varanda, minha filha tendo as crises, uma situação terrível, ela ficava roxa nos nossos braços, ela não respirava por alguns minutos. E passou um rapaz na frente da casa da avó dela, montando um cavalo. E meu filho falou, pai, um cavalo, eu quero ver o cavalo. E nisso eu parei, eu e minha esposa paramos aquele rapaz. E quando nós paramos, a minha filha teve uma das crises mais terríveis de todas que ela tinha tido. E naquele momento, aquele rapaz disse, o que ela tem? Eu falei assim, é coqueluche crônica. Ele falou, eu tenho um remédio para coqueluche. Amanhã, às 5 horas da manhã, você vai no Aras e eu vou te dar um leite de égua para que você dê a ela. Eu não sei se era simpatia, eu não sei se era Deus operando, eu sei que nós fizemos. E com 7 dias a minha filha estava curada. Então aquilo ali mostrou para nós que a vida não seria fácil para a nossa família. E nós continuamos a buscar os nossos objetivos. As portas se fechavam constantemente. E todas as portas que se fechavam, elas nos davam força para encontrar a chave e abri-las. Então, nada do que estava acontecendo seria tão grande como o que viria ainda pela frente. Então, eu comecei a trabalhar, a minha esposa a trabalhar, a gente buscando os nossos objetivos, os nossos sonhos, eu tentando ser o melhor pai para os meus filhos. E o meu filho, com 5 para 6 anos, ele tinha uma dependência total da minha esposa. Então, se a minha esposa saísse de casa para jogar um lixo na lixeira do condomínio, era como se ela tivesse ido embora e nunca mais voltava. E a gente teve que trabalhar isso com o nosso filho. E aconteceu que a gente passando em uma determinada rua, havia um clube, e nesse clube estava tendo uma escolinha de futebol. E ele parou ali, ele pediu para a gente parar para ele ver aquela escolinha. Isso chamou a nossa atenção para que a gente fizesse todos os dias, que ele se interessasse em fazer algo que pudesse desprendê-lo da minha esposa. E foi quando a gente conversou com o professor daquela escolinha e falou, traz o seu filho aqui. Marcou o dia, o horário, nós levamos. E até então, a gente não acreditava que ele iria ficar na escolinha. E quando ele deu o primeiro chute na bola, o professor disse o seguinte, olha, ele tem um dom. Falei, um dom? Com 5 anos você sabe que ele tem um dom? Ele falou, fui jogador profissional. Se eu pegar todos os garotos que estão aqui com 10, 11, 12 anos, eles não vão bater na bola como seu filho bateu. E aquilo ali ficou gravado na nossa cabeça e o meu filho começou a participar daquela escolinha. E eu e minha esposa trabalhando, até que um dia houve-se uma oportunidade de participar de um campeonato. E naquele campeonato meu filho foi escolhido para fazer um teste em um clube do Rio de Janeiro. E nós o levamos para fazer esse teste. E quando ele chega nesse teste, 123 meninos, só ele passou. Então a gente sabia que algo estava acontecendo, que havia algo diferente para que a nossa família pudesse ter um objetivo e pudesse ter uma história para contar. E aí aconteceu que ele teria que ficar no Rio e a gente morando no Espírito Santo, em Vitória. Era uma decisão difícil, um garoto com 10 anos, como que vai ficar longe da família, como é que nós vamos fazer? Aquele momento, eu tinha um comércio, a minha esposa tinha também uma loja, a minha filha estudava, e como que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a nossa vida por este sonho? O que que a gente faz? Será que isso não é passageiro? E nós entramos ali em um acordo, um consenso, que a gente iria até o final para ver o que daria. Então, a gente colocou os riscos e os benefícios. E aí nós deixamos o nosso filho 1 ano ainda morando sozinho, na casa de uma família no Rio de Janeiro, para estruturar todo o fechamento do comércio, a escola da minha filha. Então, assim fizemos depois de 1 ano e fomos para o Rio de Janeiro. Pegamos um dinheiro que a gente tinha adquirido com as lojas e fomos para lá. E chegando no Rio de Janeiro, nós alugamos uma casa. E eu digo para vocês que com 1 ano e meio já não tinha mais 1 centavo.
nem para comprar uma bala para os nossos filhos. E aí, volta para a Vitória, começa a trabalhar novamente, vamos errar esse sonho, vamos deixar esse sonho, nós erramos. O que nós vamos fazer? Não, nós vamos continuar. Então, o que nós fizemos? Nós alugamos um imóvel no Rio e todas as crianças que vinham do Brasil para os clubes, da onde a gente estava ali naquela região e não tinham onde ficar, a gente colocou esses meninos para dentro de casa e os pais pagavam a despesa para que esses meninos ficassem. Então, nós ficamos com 70 meninos no total durante todo esse período. E a minha esposa era responsável por lavar as roupas, cozinhar, cuidar das crianças. Eu trabalhava e cuidava ainda da ida e vinda do meu filho para os treinos. Até que, dos 70 garotos, só o meu filho permaneceu. Então, aquilo que era um recurso, automaticamente também foi embora. E aí, voltar ou vamos continuar? Se nós viemos até aqui, então nós vamos continuar. O meu filho senta na mesa, eu me lembro como se fosse agora, e diz: pai, vamos voltar. Eu volto a estudar. Eu falei: qual é o seu sonho? Ele falou: meu sonho é jogar futebol. Eu falei: então o seu sonho é o nosso sonho, o seu projeto é o nosso projeto. Nós estamos aqui para lutar e para sofrer e para vencer juntos. E ali continuamos. Eu me lembro que em um determinado momento, a situação estava tão difícil que eu e a minha esposa, nós tomamos assim uma atitude de pegar o que a gente tinha e vendemos para poder comprar um produto para limpar banco de carro no bairro onde a gente morava. E assim nós fizemos. E quando nós começamos a procurar pessoas que dessem essa oportunidade, nenhuma pessoa abriu a porta para nós. Então, o dinheiro que a gente tinha, nós gastamos para tentar algo para melhorar e deu errado. Mas nós não desistimos. Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E se você tem pessoas do seu lado que te impulsionam para vencer, você pode ter certeza que você vai vencer. Nada nessa vida acontece por um acaso. O Dr. João colocou uma frase na terça-feira do Antonier. O Antonier, ele escreve que se você quer construir uma embarcação, não chame as pessoas para carregar as madeiras. Mostre a ela o oceano que você vai navegar. E eu conheci esse texto. Ele foi um homem de referência. Então, esse texto é justamente aquilo que a gente viveu. Nós não chamamos ninguém para colocar madeira na nossa embarcação. A gente fez com que as pessoas enxergassem o oceano que a gente iria navegar. Então, a gente já não tinha nada dentro de casa. Eu usava o farol do meu carro para iluminar a casa porque eles haviam cortado a luz. E assim, durante 6 meses aconteceu. A gente não tinha recurso. A gente ia para a igreja, os irmãos da igreja achavam que tudo estava bem, a gente não pedia nada para eles. Ah, minha situação está difícil, nada. E aconteceu que um dia um cidadão bateu palma na minha casa, era um oficial de justiça, e ele levou meu carro embora. O carro que iluminava a minha casa no escuro, o carro que eu usava para levar o meu filho para o trabalho, o carro que eu usava para trabalhar. E ele colocou o carro em cima do guincho e levou o carro embora. Então, quando você chega numa situação dessa, você não sabe se as portas vão se abrir, se você está no caminho certo, aonde que eu errei, que pecado eu cometi, quem pode me ajudar nessa hora? E os amigos, aqueles que dizem amigos, quando você grita por socorro, são os primeiros a virar as costas. Quando Jesus ele chama os discípulos para entrar no barco, para passar para o outro lado, na primeira tempestade, eles sabiam que Jesus estava ali, mas eles ficaram com medo. E agora, o que eu vou fazer? Será que nós vamos morrer? Jesus disse: calma, a tempestade vai passar. E a tempestade, ela ia passar nas nossas vidas. A gente tinha essa certeza. E chegou o período de Natal onde a gente não tinha nada para poder comer no Natal. Então eu e minha esposa, nós juntamos ali algumas moedas
e compramos um frango e um refrigerante. E a minha esposa teve uma ideia brilhante. Ela falou assim, nós não vamos ficar sem Natal e sem Ano Novo. Eu vou dividir o frango no meio e vou dividir o refrigerante. A gente come e bebe parte dele agora e no Ano Novo a gente faz isso também. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Foi o melhor Natal das nossas vidas. Foi ali que nós vimos que realmente a nossa família estava estruturada para enfrentar o que viria ainda. E ali nós passamos esse Natal. Quando chega em janeiro, Deus nos deu a oportunidade de comprar um outro carro, as coisas começaram a melhorar. A gente estava em uma igreja e eu havia acabado de pregar a palavra de Deus naquela noite. Eu tinha pregado sobre Isaías, quando ele entra no templo, que morre o rei Uzias, e a palavra diz que Isaías ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Então aquilo ali, ele estava mostrando que quando o rei da razão, o rei da vaidade, o rei do orgulho, o rei da traição, o rei da maldade morre dentro de nós, a gente começa a enxergar a glória de Deus. Então ali houve uma mudança naquele janeiro daquele ano nas nossas vidas e nós compramos um carro. E voltamos a exercer aquilo tudo que a gente fazia antes. Só que nessa noite que nós saímos da igreja, eu estava manobrando o meu carro e uma viatura da polícia ela vinha passando com o giroflex ligado e algum indivíduo ali naquela região soltou bombas, fogos de artifício, na hora que a polícia estava passando. Como o farol do meu carro estava apagado, os policiais acharam que eu estava atirando neles. E eles deram 12 tiros de fuzil no meu carro, sem perguntar o que estava acontecendo. 7 desses tiros, todos do lado da onde a minha filha estava. E quando eu olho para trás, no banco traseiro, a minha filha estava caída dentro do carro. Eu abri a porta do carro, fui em direção aos policiais ainda atirando, e eu disse, vocês acabaram com a minha família. O que vocês fizeram comigo? O que eu fiz para vocês? O sargento me abraçou e disse, eu fiz besteira. Eu me enganei. Eu achei que vocês estivessem atirando na gente. Falei, vocês mataram a minha filha. A minha esposa abriu a porta do carro e falou, amor, nossa filha não está morta não, nenhum tiro pegou nela. A minha filha sai do carro chorando, me dá um abraço. E ali houve algo interessante. Aquele policial, ele havia saído da favela do Alemão 2 dias antes, naquela invasão que a polícia fez no Rio de Janeiro. Então ele estava no adrenalina a 70 milhões por hora. A reação dele ali foi uma reação impensada. E todo aquele cenário se passou. Logo depois eu peguei o meu carro, viajei para o Espírito Santo, ainda todo furado de bala. Comprei uns adesivos com a palavra Jesus, tampei todos os buracos com aquilo e fui embora para o Espírito Santo. Todas as pessoas que paravam e perguntavam, eu falava, isso aí foi tiro, aconteceu isso, aconteceu... Mas como vocês estão vivos? E quando eu paro para observar os tiros, 3 deles bateram no tanque de combustível. E um projétil de fuzil, eu trabalhei com isso por muitos anos, fiz segurança de governador, fiz segurança de prefeito no Espírito Santo. É um projeto que ele é perfurante. E nenhum daqueles tiros furou também o tanque de gasolina. Então, aonde vocês enxergam hoje, junto comigo, que quando tem que acontecer algo de bom na sua vida, os problemas eles vão vir. Quando uma porta se fecha, é sinal que várias portas vão se abrir. Então, passando esse episódio, o meu filho ele foi negociado para um clube de São Paulo. Com 14 para 15 anos, 16 anos, ele foi negociado para um clube de São Paulo. E ali eu começo a minha carreira como empresário. Ali eu começo a entender o que é o mercado do futebol. Eu começo a entender
o que são as pessoas que estão envolvidas neste meio. E ali uma história nova se inicia. Hoje o meu filho é casado, a minha filha é casada, são bem casados. Nós não somos perfeitos, temos os nossos erros, as nossas falhas, ferimos as pessoas e somos feridos. Mas hoje eu tenho orgulho de dizer, o meu filho ele é capitão da Seleção Olímpica do Brasil. Então, se a gente tivesse deixado de buscar o objetivo, aquele sonho, certamente a gente frustraria o nosso filho como eu fui frustrado com meu pai. E a nossa história é uma história de resiliência, é uma história de vitória, é uma história de superação. Então nós tivemos problemas de saúde, nós tivemos problemas financeiros, nós tivemos problemas de tudo quanto é área. Mas nós nunca desistimos porque o nosso objetivo ele tem que ser concluído. Então eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo que está aqui nessa noite. Uma coisa você tem a certeza, você vai conquistar o seu objetivo. Pessoas vão se aproximar de você para tentar tirar de você aquilo que você construiu. Então é importante ter a sensibilidade para entender como proceder a cada momento da sua vida. Nada nessa vida vai passar despercebido. Se você plantou, você vai colher. Se você fez, você vai conquistar. Então as pessoas que olhavam para mim quando era pequeno, quando era jovem, diziam, esse camarada não vai chegar a lugar nenhum. Hoje eu posso agradecer a Deus e dizer, eu cheguei e vou chegar ainda mais. Então esse trabalho que a Jetro realiza, que eu não o conhecia, quando eu conhecia a Jetro, eu achava lindo a carteira, o brasão. Falava, gente, isso aí é algo que é maravilhoso. Aonde você chegar, as pessoas vão te respeitar. Mas depois que eu entendi o que é o trabalho da Jetro, depois que eu entendi o que é a espiritualidade, não a religiosidade, depois que eu aprendi que as pessoas precisam da nossa ajuda, da nossa orientação, isso veio para enriquecer a minha vida, veio para enriquecer as minhas palestras. Eu tenho convites de faculdades, de escolas, para levar isso para os jovens, porque os jovens hoje, isso aconteceu com muitos de nós que estamos aqui, pessoas colocaram na nossa mente que a gente deveria ser uma coisa. Ah, o meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser jogador, meu filho tem que ser isso, a minha filha... E às vezes você não queria ser, às vezes eu não queria ser, mas o jovem ele está ali porque o pai pediu, porque o pai mandou. Então, a partir do momento que a gente ensina essas pessoas que elas têm o direito de livre-arbítrio, elas têm o direito de realizar os seus sonhos, independente do tamanho, nós passamos a ser uma ferramenta fundamental para a vida desses jovens. Não existe receita para o sucesso, existe determinação. Tony Robbins, ele fala um texto, uma frase muito profunda. Ele diz o seguinte, não adianta você ter condições, você tem que ter ação, você tem que ter determinação. E é verdade, se você é determinado naquilo que você faz, não importa o que as pessoas vão achar, não importa o que as pessoas vão deduzir, vão orientar. Se você tem a força dentro de você que você vai conquistar, você vai conquistar. Nada nessa vida é impossível. Eu não quero levar essa palestra como testemunho de igreja. Eu quero levar essa palestra como uma superação de uma pessoa que passou percalços pela vida, mas venceu. Existem pessoas que a gente conhece próximas, distantes, mas que sabem a nossa história. E eu tenho certeza que elas falam, é o pai e a mãe encostado, frustrado, que ficam aí pendurados no filho.
Nós temos a nossa história, nós construímos juntos. A minha filha é casada com um jogador de futebol também. As portas, elas se abrem a partir do momento que você busca o seu objetivo. Então, hoje eu tenho sócios, eu tenho parceiros dentro do futebol. Eu tenho negócios hoje dentro do futebol. Então, quando eu pensei, idealizei essa palestra, estou escrevendo um livro sobre essa história, mude a história da sua vida, mude o rumo da sua vida. A sua cabeça, ela é forte para vencer. Tive síndrome do pânico por 2 anos consecutivos. Eu pensava que eu ia morrer toda noite que eu deitava para dormir. E eu saí da síndrome do pânico, usei remédio, usei, com certeza. Mas eu saí da síndrome do pânico com a força da minha mente. Com a determinação que existe dentro de mim. Então hoje eu tenho orgulho de poder falar para as pessoas que elas são capazes de vencer. Muitas casas que às vezes a pessoa começa a construir há 10, 15 anos e olha, a casa não terminou. Mas existe ali um sonho, existe um projeto, então lute para que essa casa chegue ao final, que você chegue ao final dessa construção. Ah, eu estou na faculdade, faltam 3 anos, esperam 3 anos, porque depois você tem uma vida para viver. Se você não é feliz no seu emprego, se você não é feliz no seu trabalho, na sua escola, busque algo que te traga felicidade. O sucesso não é o dinheiro, o sucesso é a tranquilidade e a felicidade dentro de você. O carro que me levaram, em cima daquele guincho que o oficial de justiça tomou, hoje eu tenho meu carro. Hoje eu tenho a minha casa. Se eu tivesse baixado a cabeça em vários momentos da minha vida, hoje eu estaria na sarjeta. Então é muito bonito a gente falar das coisas, das flores, de tudo. Mas e na hora de lutar, do sangue correr na veia? Isso é para poucos. Mas você que está aí me ouvindo, você pode. Eu tenho uma frase dentro de mim que é: o ontem já foi. O hoje está terminando. Mas o amanhã está aí te esperando. Começa diferente. Olhe para dentro da sua casa. Quem disse que eu nunca errei com a minha esposa? Quem disse que a minha esposa nunca errou comigo? Quem disse que um dia eu não magoei meus filhos ou eles nos magoaram? Mas a base do amor e da determinação é o que sustentou tudo isso. Hoje a gente passa pelas ruas e vê um mendigo ali sentado, por trás daquele mendigo tem uma história. Hoje a gente vê um diretor de uma empresa, um presidente de uma empresa, mas por trás daquilo ali tem uma história. Muitas pessoas nasceram numa condição financeira maravilhosa, mas não são felizes. Às vezes a pessoa tem uma casa pequena, o alimento diário ali totalmente regrado, mas são felizes. A felicidade não está no dinheiro, a felicidade está no objetivo, a felicidade está na paz que você tem que sentir dentro de você. Então nós vivemos em um mundo totalmente desigual. E quando Jesus ele está ali dentro daquele barco, ele queria mostrar para aqueles homens que aonde ele está pode vir tempestade, pode vir percalço, pode vir o que for. Mas vai passar. A hora da vitória ela vai chegar. E esse é o trabalho da Jetro que eu enxergo. De levar para as pessoas uma condição de vida espiritual, uma condição de vida de amor, de respeito. Uma condição de vida que o amanhã ele existe. Quantas vezes você ficou sem dormir porque tinha que resolver um problema, pagar uma conta? Tudo se resolve. Tudo nessa vida tem um porquê.
E a resposta desse porquê é você que vai dar. Não baixe a cabeça. Não desanime. Se você assumir um compromisso, vai até o fim. Se não tem condição de ir até o fim, pare, estude. Eu fiz isso neste momento de isolamento social aqui na Itália. Em 90 dias eu fiz 220 horas de curso. 20 deles foi a Getro. Dr. Rodrigo Teras. Ele abriu a nossa mente. Eu tive palestras com homens que foram ligados a Steve Jobs. E tem uma frase que está guardada dentro de mim. Mantenha-se faminto. Mantenha-se tolo. Quem está faminto quer aprender, quer comer, quer lutar. E quem é tolo nunca está com a razão. Sempre estará pronto a reconhecer o seu erro e acertar no caminho. Então essa é parte da minha história. Fico feliz por esta oportunidade. E estou à disposição de todos, no que precisar. Essa foi a história da minha vida, parte dela. Tem muitas coisas que aconteceram. Mas dentro da minha palestra, existem temas específicos. Superação, resiliência, família, união, força de vontade, realize o seu sonho, a mente de um vencedor. Então, qualquer um de vocês que precisar, dentro desse assunto, podem contar comigo. Porque não é uma história que eu li num livro, não é uma história que eu vi num filme, essa é a história da minha vida. E nós vencemos e vocês podem vencer. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, senhor Marcelo Rosnovic. História tremenda, fantástica. Eu que me lembrei de Ariano Suassuna, um dramaturgo brasileiro nordestino. Sensacional. E ele fala o seguinte, que o ser humano tem a capacidade de, na tragédia, encontrar felicidade. E que história linda, que história bela, que nos leva a ver que as tragédias podem se transformar em felicidade. E aí eu trouxe essa frase, aí, resiliência é a arte de transformar toda a energia de um problema em uma solução criativa. Então, nós vamos passar para o momento de perguntas e respostas com essa frase na cabeça, porque resiliência vem da física. Resiliência vem da física, que significa a capacidade de um material voltar ao estado normal depois de submetido a uma alta pressão. E é exatamente isso que o senhor nos mostrou aqui. Antes de passar para as perguntas e respostas, eu quero aqui fazer uma meia-culpa, porque eu percebi que o Dr. Rodrigo Teras está na sala, é o nosso superintendente de conteúdo, e no início eu tenho por hábito dar a palavra para ele fazer suas considerações, e eu peço desculpa ao Dr. Rodrigo de não ter feito isso, e agora eu quero passar a palavra a ele. E então, Dr. Rodrigo Teras, fique à vontade. Eu quero deixar aqui na tela também os contatos do senhor Marcelo Rosnovic. Você pode tirar uma foto com o seu celular, com o seu telemóvel, dessa tela, para que você tenha o contato do senhor Marcelo, que o senhor possa ficar à vontade, senhor, a senhora pode ficar à vontade para convidá-lo para dar palestra na sua igreja, na sua empresa, no seu meio de atuação, porque esse é um trabalho que a Getro faz de conectar líderes e que esses líderes possam, de fato, transformar pessoas e transformar a sociedade. Então, fica aí o contato, senhor Marcelo, fiquem à vontade. Para tirar foto no final, eu volto a mostrar, mas agora eu quero trazer aqui o Dr. Rodrigo Teras para que ele possa fazer as suas considerações, com as minhas desculpas de estar chamando só no final. Imagina, João, é sempre um prazer, né, estar com você, né, com a Getro. Marcelo, que história não só emocionante, mas que depoimento que nos dá nos energiza, né,
a continuarmos a estabelecermos cada vez mais os nossos sonhos, né? As nossas... saber que realmente tudo é possível, né? Tudo é possível ao que crê, tudo é possível aquele que realmente tem um propósito, tem um referencial dentro de si. Esse é o que realmente conquista, esse é o que faz a sua própria história, né? Faz com que os seus sonhos possam acontecer. E conforme você falava, eu me lembrei muito, e essas últimas semanas eu li 2 biografias dela, e eu lembrei muito da Oprah Winfrey, né? Porque da mesma forma, a Oprah, ela teve todas as desculpas possíveis para se tornar uma pessoa fracassada, né? Ela foi uma mulher, uma adolescente, por exemplo, abusada dos 9, dos 8 até os 14 anos pelos tios e primos, né? Uma pessoa que se envolveu com drogas, enfim, né? Tinha todas as desculpas para dizer a vida não foi grata, né? A vida não foi feliz comigo, então eu irei responder com amargura e com dor na direção da vida. E ao contrário, né? E aí nós sabemos a história dela, né? É a primeira mulher negra a se tornar bilionária, né? E é, com certeza, a mulher mais poderosa que existe no mundo, né? E eu vejo a sua história exatamente nesse sentido, né? Uma pessoa que tinha todas as desculpas para falar, olha, é tudo muito difícil, a vida é muito difícil, na vida não me trouxe tréguas, então eu responderei com amargura. E você não fez isso, né? Você continuou iluminado, você continuou energizado, continuou crendo, né? Continuou com fé e estabelecendo, né? Trazendo à existência. Eu gosto muito dessa palavra que está lá no livro de Gênesis, né? E Deus criou, trouxe à existência aquilo que não existia, né? Você trouxe à existência aquilo que não existia, né? Em tudo, na sua família, nas questões financeiras, empresariais, na influência, na vida social, enfim, né? Que grande exemplo e que honra participar desse tempo de reflexão e de troca, né? Parabéns a Jethro aí na Europa, que deslancha e avança, né, pelas fronteiras, né, elevando o ser humano a essa grandeza, né? Você falou muito do trabalho da Jethro, é isso, né? É a grandeza do ser humano, né? Está na hora de nós pararmos de colocar na mídia, no foco, os mesquinhos, né? Os canalhas, né? E colocar histórias de seres humanos grandiosos, seres humanos que realmente nos inspiram a construir uma sociedade diferente. Parabéns, Marcelo, e obrigado, João, pela oportunidade, né? Nosso senhor está aqui hoje, né? Sempre agradecido, né? A tudo aquilo, né, que temos criado, né, e tudo aquilo que temos nesta jornada, né, colocado diante das pessoas. Muito obrigado, doutor Rodrigo Teras. Agora nós entraremos na fase das perguntas e respostas. Se você ainda não sabe, para se inscrever para fazer pergunta, você usa o próprio aplicativo Zoom. Você clica em participantes. Lá embaixo deverá aparecer para você levantar a mão, ou se estiver em inglês, aparecerá raise hand. Se não aparecer, você clica nos 3 pontinhos e aparecerá essa opção. Se você estiver usando o seu celular, é a mesma opção. Lá embaixo aparecerá levantar a mão. Se não, há 3 pontinhos no seu telemóvel, você clica e clicará em levantar a mão ou raise hand. Nós já temos um inscrito
que é o senhor Nuno Menezes, a quem eu passo a palavra para que faça a sua pergunta. Boa noite, senhor Nuno. Boa noite, getrianos, família getriana. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Nuno, angolano, vivendo aqui na Europa, em Portugal, sobretudo. Obrigado pela oportunidade. É dizer que, sinceramente, história espetacular. Espetacular. De vitória, de vitória e vitórias. Eu gostei porque notei que a vida do... Não sei se o trato... Marcelo, permita. Marcelo. Muito obrigado pela atenção. Persistente, insistente e desistindo de desistir. Vi isso em si. Parabéns. A meio as dificuldades todas. Tantas e tantas dificuldades. Sempre nesses 3 diapasão. Parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns. E parabéns. Porque meio a tempestade, é um ditado que todos nós conhecemos, que no meio de uma tempestade, no meio de um problema, no meio do medo, por trás disso está a bonança. É verdade. Eu costumo dizer, a solução dos nossos problemas está mesmo dentro do problema. Está lá a solução. E se seguirmos esses 3 diapasão, nós conseguimos sempre a vitória. E é o que aconteceu com o Marcelo e a sua família. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu tenho 3 filhos cá comigo, não é? Estou com desafio pai e mãe, acompanhando aqui os meus filhos. Tenho 4, na verdade. Um está com a mãe em Angola, que é o mais pequeno. E eles têm uma tendência, todos eles... Eu não sei, eu acho que seguiram, creio, seguiram a tendência de família. São os verdadeiros, eu chamo os campeões de futebol. Eles jogam muito futebol. Já em Angola, cada vez que eles dominavam, qualquer que fosse o ambiente que eles fossem e tivesse uma bola, uau, quem são estes miúdos? Quem são estes meninos? Vieram para aqui, para a Europa, estudar e em todos os sítios eles foram jogar também. Epá, estes miúdos olham para eles, estes miúdos, quem são estes meninos? Em todos os campos, todas as escolas que eles foram e ambientes de futebol, saem sempre vitoriosos e já estão a convidá-los para jogar para as equipas. No colégio onde eles estavam, também em Coimbra, a mesmíssima coisa. Foram convidados para jogar a equipa, só que é um colégio muito fechado, não é? E eles têm uns horários muito apertados. Mas estamos aqui, é um desafio, não é? Eu vejo isso uma tendência familiar, porque eu particularmente joguei também muito futebol, joguei muito basquete, eu era juvenil, já fazia dupla nos séniors. Quando os séniors fossem jogar para fora, levavam-me sempre, eu ficava no banco, mas só entrava para fazer o desempate. Eu não falhava, não é? E por conta disso, joguei também muito futebol e joguei muito tênis e cheguei campeão de tênis, não é? Então, temos esta veia e aí está a minha pergunta. O que dizer, como eu seguir, orientar os meus filhos nessa jornada? Porque eles têm esta veia de família. Então, já vi que meu pai também, quando jovem, disse, jogou muito futebol também. E, como a gente diz, foi craque, não é? E eu tenho essa história de florista também na minha história de vida. Então, como ajudar e orientar os meus filhos nessa empreitada? E eles gostam, eles estão sempre a dominar dentro de casa, é a vida deles. Um grande desafio. Nuno, primeiramente, obrigado pelas suas palavras iniciais. Fico feliz de alguma forma poder passar para vocês não só uma história de vida, mas uma história de vitória. Então, o primeiro passo que eu falo para você é o seguinte: não deixe os seus filhos sem estudo. A escola sempre em primeiro lugar. Segunda coisa, procura uma escola de futebol, um clube de futebol que tenham pessoas sérias para cuidar dos seus filhos. Porque filhos é o bem maior de um pai e de uma mãe. E nunca deixe de apoiá-los em tudo que eles forem fazer. Porque muitas vezes nós, como pai,
Muitos pais acham que os seus filhos vão ser jogador de futebol, que tem futuro, e na verdade não existe dentro dos filhos essa vontade ou esse dom. Então é importante você pegar todos esses pontos e colocar dentro de uma balança e pesar para ver se realmente esse é o futuro que eles querem para eles. E eu estou à disposição no que você precisar. O futebol ele se inicia muito novo. Eu falei, meu filho com 5 anos. Então não perca a oportunidade. Se isso é um sonho dos seus filhos, pode ir firme, que a hora certa tudo vai acontecer. Se você estiver certo, se você estiver com pessoas certas, se você colocar os seus filhos em um lugar certo, não acredite que o futebol é dinheiro, tem que pagar para jogar. Existe isso em qualquer área, em qualquer profissão. Mas aquele que tem um futuro para ser vitorioso, pode ter certeza que é pelo dom e pela força de vontade. Então, não desista e não deixa de desistir. Aonde você está, eu não sei a idade dos seus filhos, mas é importante que você tome esse primeiro passo. Procure uma escola de futebol que seja uma escola séria e que tenha nessa escola engajamento com outros clubes para que eles possam crescer. Às vezes os 3 jogam futebol e um vai dar certo, às vezes os 3 vão dar certo e às vezes nenhum. Então você, como pai, e os seus filhos têm que estar preparados para isso. Okay. Um tem 15, outro tem 14 e outro tem 10. O de 15 está passando, hein? Corre atrás enquanto é tempo. Ok. Mas vai dar certo. Muitíssimo obrigado, Nuno, pela sua participação. Estavam com saudade de você. Agora nós temos aqui inscrita a senhora Leda, que pediu a palavra. A senhora pode ativar o seu microfone, dona Leda, e fazer a sua pergunta. Peço que esteja bem objetivo. Dona Leda? Dona Leda parece que travou o celular dela, porque a imagem dela não se mexe. Ah, sim, voltou a Dona Leda. Dona Leda, a senhora pode ativar o seu microfone e fazer a sua pergunta. Então, parece que a Dona Leda, eu não consigo ativar o microfone dela, porque ela mesma desativou o microfone. Enquanto isso, enquanto ela passa lá, resolve o microfone, eu vou passar a palavra ao senhor Ivo Pego, que também pediu a palavra. O senhor pode ativar o seu microfone, senhor. Sim, agora. Perfeito. Obrigado, João Costa. Prazer estar aqui nessa sala mais uma vez. Quero cumprimentar aí todos aí, o CEO, o Renato Freire, o Dr. Rodrigo Teras. Satisfação em poder revê-los, tá? E os demais amigos e getrianos, né, que estão aí conosco. Eu ainda não tive o prazer de conhecer o Marcelo pessoalmente, né, Marcelo? Estamos na mesma cidade, no mesmo lugar, Turim, mas o Marcelo já conheceu pessoas que são do meu convívio também. Fico muito feliz por isso. Conheço o Lianco, um pouco, já tivemos aí um tempo maravilhoso. Isso é muito, muito bom, muito bom. Marcelo, sua palestra é muito edificante. É importante que eu tenho visto pessoas falar muito ao vazio. E é importante que nós venhamos falar daquilo que vivemos. Eu tenho compartilhado isso aí já há muitos anos aqui na Europa com as pessoas. O nosso testemunho fica mais forte. Então, eu observei alguns pontos como, acima de tudo, você foi muito obediente à sua mãe. Isso, como nós podemos dizer literalmente, te custou a vida. Verdade. Na verdade, ou melhor, te salvou a vida, a obediência. É verdade. Então, parabéns por isso aí, essa ação de obediência, queridos. Isso é muito importante. E nós, como getrianos, capelães, precisamos estimular as pessoas a praticar, essa obediência, que são princípios. Princípios são irrevogáveis, princípios são indestrutíveis, sendo eles basados na palavra de Deus. Então, você teve muita fé, isso é muito importante. Teve visão, e eu gostei aí da deixa que deixou para o Nuno. Nuno, corre atrás porque o tempo está curto.
Eu falo para ele acelerar um pouquinho mais, porque o outro já está com 14 anos, né, Nuno? Já. Então, não deixa passar, não. Isso é muito importante. Precisamos ter visão, sim. Tá? E como capelães, aqui na Europa mesmo, nós precisamos ter a Europa, ela está defasada em todas as áreas, todas as áreas. Tristemente, a gente tem visto muito isso, já estou na Europa há 20 anos já. Então, a gente tem tido essa visão clara, tanto no âmbito espiritual, principalmente, que é onde trabalhamos muito, né, como capelães, e em demais, inúmeras outras áreas. Então, o capelão ele precisa ter essa visão. Parabéns por essa área também, aí da palestra que a gente conseguiu observar. E para finalizar, a resiliência. Então, aqui eu não quero fazer nenhuma pergunta, mas sim apenas deixar aí os cumprimentos a uma palestra edificante e certamente temos muito a aprender, né, e a retirar aí desse conteúdo que o Marcelo passou. Acredito que vamos estar juntos, vamos nos encontrar brevemente. Vamos, né, sim. para ter aí, tomar um café, um bom cappuccino italiano. Agora pode, né? Agora sim, né? Agora temos passo livre, acesso livre. É verdade. Marcelo, satisfação, tá? Obrigado. Um abraço a todos aí, saludo aí também ao Renato novamente e ao Dr. Teras, que tem aí nos instruído com material de excelência. Tá bom, queridos? Deus abençoe muito vocês. Um grande abraço. Obrigado, Will. Obrigado de coração. Satisfação. Pois bem, então assim, eu estou colocando aqui mais uma vez a tela com os dados do Marcelo, se alguém não anotou, tem mais essa oportunidade, e assim nós vamos encaminhando para o final, e eu quero chamar aqui essa tela, que tem aqui um convite especial. Faça parte da elite da diplomacia civil e da capelania internacional. E aqui tem o nosso contato, o nosso número WhatsApp, que você pode nos mandar uma mensagem e nossos atendentes terão o maior prazer, muito gosto em atender a todos vocês. E, de fato, nós aqui chamamos porque ser um capelão, ser um diplomata civil humanitário, vai muito além, como o próprio Marcelo disse, de portar uma chancela, de exibir um distintivo, de portar uma insígnia. É um movimento que busca agregar líderes de alto valor, formar uma rede, um network de lideranças pragmáticas de alto valor que possam transformar o mundo em que vivemos para nós e para as futuras gerações. A Jet International tem isso como missão e como valor, e nós estamos te convidando a fazer parte deste time, para que nós, conforme o Marcelo disse, conforme o diplomata civil, o senhor Ivo, disse, como o doutor Rodrigo Tero tem nos ensinado e nos instruindo incansavelmente, nós possamos estar doando do nosso tempo, do nosso conhecimento, do nosso intelecto, mas doando com qualidade e com assertividade. Então, fica aqui o nosso convite para que o senhor possa nos acessar. Tem aí o nosso sítio eletrônico, o senhor pode também conferir todas as informações a respeito da Jet International. Pode nos procurar nas redes sociais e também no YouTube, no canal Jetro International Oficial. Então, esteja conosco. Você pode ser um diplomata civil humanitário e um capelão através da Jetro International. Assim, Marcelo, para as suas considerações finais e para que possamos encerrar. Agradeço mais uma vez a oportunidade que a Jetro está me dando. Me coloco à disposição de todos, que seja para a palestra, que seja para um bate-papo, que seja por uma orientação dentro daquilo que eu puder ajudar. Certamente eu estou pronto. O Dr. Rodrigo Teras, me desculpe que eu também não sabia que estava na sala, mas muito obrigado porque nesse isolamento o senhor fez parte também desse crescimento na minha vida, da minha esposa. Um ensinamento brilhante, parabéns, obrigado por estar aqui, o senhor Renato, por estar participando, doutor João, por esta oportunidade. Eu estou à disposição de todos, no que precisarem podem contar comigo. Ok. Assim, com gratidão, nós fechamos mais esta palestra e
brevemente estaremos comunicando outras e todos vocês já ficam de antemão convidados. Né? Estamos aqui intimando o Nuno, tem uma história muito bonita, né, Nuno? Pode também contar o seu testemunho para nós. Já não é a primeira vez que eu te faço esse desafio. Então, então fica aí a deixa. E agradeço muitíssimo, enormemente, muito obrigado, gratidão enorme, senhor Marcelo, e a todos que participaram dessa sala. Peço desculpa à dona Leda, mas de fato parece que ela teve problema de comunicação, porque perdeu inclusive o vídeo, então peço desculpas aqui dela não ter participado conosco, e assim eu encerro essa sala, com a licença do senhor e da senhora. Muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.